E aí, pessoal, tudo bom? Bem, dessa vez vou falar de um assunto chato, um assunto que eu particularmente não gosto, que eu detesto, é política. Mas aí você já deve estar se perguntando, uai, Diego, se você não gosta, por que você vai falar desse assunto? E a resposta é muito simples. Não é porque eu não gosto de um determinado assunto que eu não vou ter uma opinião, um pensamento, uma percepção aí sobre esse determinado assunto. Isso é completamente normal. A gente não tem uma opinião formada só sobre o que a gente gosta. A gente também tem opinião formada sobre o que a gente não gosta, sobre os motivos e as ideias que faz com que a gente não goste de determinado assunto. Então, é simplesmente isso. Mas enfim, o assunto desse vídeo não é adentrando na política em si, porque eu sou bem honesto e vou ser bem humilde aqui. Além de eu não gostar, não debater, não comentar muito sobre, eu não tenho a capacidade e o conhecimento de falar sobre política, sobre discorrer sobre o assunto. Eu tenho essa humildade porque é um assunto que eu não gosto, então automaticamente eu não busco um conhecimento, não leio sobre. É uma escolha minha, eu posso estar errado ou não por ser desse jeito, por ter essa posição neutra, mas tá tudo bem, cada um tem sua opinião formada. Mas então o tema que eu vou tratar nesse vídeo é com relação à atitude das pessoas, que no caso é a população brasileira, com relação à política nos dias atuais, que sinceramente já tem alguns anos que tá muito desgastante essa polarização, principalmente nas redes sociais, e o país está dividido, é 50% esquerda, 50% direita, e vai ter aí uma pequeníssima porcentagem de brasileiros que são igual eu, não sei exatamente uma quantidade, não tem uma proporção, então pessoas que têm esse posicionamento mais neutro com relação à política igual eu, que não debate, que não discute, que não caça briga, não tem político de estimação, acho que são pouquíssimas pessoas. Bem, e minha percepção e minha visão, além de ser com relação ao ambiente, à minha rotina, ao que eu percebo ao meu redor, eu vou falar aqui principalmente em questão de redes sociais. Hoje em dia, como eu falei em vídeos aí anteriores, eu já não estou usando Instagram, tá desativado, não estou usando o Facebook. A única rede social em si que eu estou usando é o YouTube. Estou aqui gravando e assisto vídeos, comendo, então, por mais que seja uma plataforma de vídeo, é considerado uma rede social por conta dessa interação. E assim, uma das coisas que eu sempre gostei foi de ler comentários na internet, em redes sociais, tudo mais. É interessante você ver a opinião das pessoas, opiniões que vão de frente com as suas, opiniões contrárias. Como eu já disse, é importante você não aprender apenas com as opiniões que te agradam, mas também com opiniões contrárias, assim, que fazem sentido, que tem um contexto, é muito importante para nossa evolução. Mas o que tem me desanimado aí ultimamente, aí, principalmente nos últimos 3 anos que houve essa troca de governo, as pessoas envolverem política em qualquer assunto, em qualquer assunto aleatório. E só pra gente ter um exemplo, vamos supor que você tá lá tranquilão assistindo um vídeo de culinária, um vídeo simples, divertido, bem interativo, aí de repente o apresentador ou a apresentadora do vídeo esquece um sal, não sabe onde deixou e fica engraçada a situação e tal. Aí tá, você finaliza o vídeo, fica contente, achou o vídeo muito divertido, muito informativo. Aí você vai ler os comentários para agregar mais, para ver o que as pessoas acharam, se as pessoas gostaram do vídeo, ver as opiniões. Aí você já começa a se deparar com comentários, por exemplo, o sal sumiu foi porque o 9 dedos roubou e tal. Aí o outro na sequência, não, isso aí é culpa do ladrão de joias, tal. Meu Deus do céu. Cara, num vídeo de culinária, nada a ver. Os caras querem falar que a culpa foi do Lula e a culpa foi do Bolsonaro. E por mais que seja brincadeira, as pessoas estão num fanatismo tão grande que já começa aquela guerra no comentário. Já começa a tratar de política, a falar de que Lula é isso, a falar que Bolsonaro é aquilo, vira um campo minado. Cara, é um absurdo. Eu sinto um desgosto tão grande que eu já encerro e passo para a próxima. Eu tenho um desgosto tão grande assim do vídeo que hoje em dia eu tô lendo menos comentários por essa questão. E assim, para os políticos aqui do nosso país, para os governantes,
Isso aí é a maior conquista que eles já tiveram aí na história do país. Essa polarização, essa divisão aí do país em meio a meio. Isso aí para eles é uma maravilha, porque independente se for da direita, da esquerda, os lados vão ter uma defesa, por mais que aconteça algum escândalo, alguma coisa, as pessoas tapam os olhos para o que acontece. E, gente, isso é um absurdo. Bem, pessoal, e aqui o que eu não tô falando não é pra gente tapar os olhos, tapar as orelhas e a boca, acontecer aí um escândalo, uma corrupção, a gente fingir que não aconteceu. Não é isso. Pessoal, essa questão vai adiantar você ir num vídeo aleatório de culinária, num vídeo de games, num vídeo, por exemplo, de vida animal, só pra gente ter exemplos. Vai adiantar você ir nesses tipos de vídeo aleatório que não tem nenhum contexto político e ficar caçando briga, caçando conversa, fazendo uma algazarra? Vai adiantar o quê? Você vai ganhar o quê com isso? Se você fazer um tipo de comentário desse, com certeza vai ter o pessoal da opinião contrária que vai te massacrar. Não adianta você achar que você vai lá comentar sobre o seu político de estimação e achar que você não vai ter resposta, que com certeza você vai ter resposta contrária. E assim, e o que você vai ganhar com isso? Discutindo com pessoas que você nem conhece, vai perder seu tempo, não vai adiantar nada, e você vai ter estresse, vai desperdiçar seu tempo com isso. Cara, isso é uma insanidade, é um desperdício de tempo assim que, nossa, não sei nem opinar sobre isso, de tão assim absurdo que eu acho. E assim, por mais assim que eu esteja desanimado com política e tudo mais, mas eu sempre vou ter aquela esperança. Eu, infelizmente, do jeito que as coisas andam, eu não vou conseguir ver isso na minha geração. A nossa cultura, a nossa política não vai mudar assim da noite pro dia, não vai mudar em uma década, em duas, em três. Então, mas no fundo a gente sempre tem aquela esperança, por mínima que seja. E o meu maior sonho é que a população do nosso país fosse igual à população da França. Porque lá na França, se você acompanhar aí direto em noticiários, principalmente notícias que aconteceram aí nos últimos anos e que sempre acontecem, lá na Europa e especialmente na França, eu considero que é a população assim mais unida que existe no mundo, porque, só para vocês terem uma ideia, lá toda vez que eles decidem, por exemplo, ajustar a gasolina a 20 centavos de euros lá, rapaz, se não agradar a população, o país já tá paralisado, a população tá nas ruas, tá fazendo manifestação e tudo mais. Se acontece algum corte de algum benefício, ou alguma mudança na lei, algum direito trabalhista, por exemplo, rapaz, no dia seguinte já tá todo mundo reunido e naquela manifestação, naquela reivindicação. Agora aqui no nosso país não, a gente não tem a união. Aqui, poucos não conseguem mudar esse país. A verdade é que, independente de ser esquerda ou direita, igual nesses últimos casos aí do governo tá nessa batalha do IOF, tá nessa batalha de novos impostos para investimentos, impostos aí para pessoas mais ricas e tudo mais. Cara, e a gente não reivindica, o pessoal lá em cima, o pessoal do poder faz a festa e nós, assim, aceitamos numa boa, calados. A população não se une. Cara, nosso país tá aí, logo daqui a uns anos vai beirar os 300 milhões e não tem aquela união em massa, não tem aquela união das pessoas para reivindicar, para não aceitar esses abusos que tá tendo. Cara, não era para ele estar deitando e rolando sem a opinião da população do país, não, mas as pessoas não estão nem aí, as pessoas estão preocupadas com outras futilidades, e é igual eu tô falando, as pessoas hoje em dia têm seus políticos de estimação e parece que elas tapam os olhos. Se algum político de direita comete algum ato corrupto ou então acontece algum escândalo, as pessoas que são da direita tapam os olhos, ficam surdas, vão ter um argumento. Da mesma forma, os de esquerda têm aí escândalos, corrupção e as pessoas são surdas, cegas, mudas. Então, cara, a gente vive num país lamentável. Nosso país tinha tudo para ser um país de primeiro mundo e a gente não vai nem passar perto de atingir esse objetivo enquanto não mudar a mentalidade da nossa população.
Que não vai adiantar, igual eu tô falando, você querer converter uma pessoa num vídeo de culinária. Cara, você nunca vai conseguir converter uma pessoa a mudar seu lado político, você nunca vai converter uma pessoa a mudar o seu time de futebol, mudar a sua religião. A pessoa só muda se for por vontade própria. Ou então se você conseguir fazer uma lavagem cerebral nessa pessoa. Mas caso contrário, cara, não gasta sua saliva e não desperdiça seu tempo com isso não. Porque é o que eu tô falando, não é ter essa briga, essa rivalidade, essa disputa em comentários de internet, de assuntos nada a ver, e sim que haja uma união, tanto da direita quanto da esquerda, para ter uma luta em comum da melhoria do país, e não defender seu político só porque ele é da esquerda, ou então defender seu político só por ele ser da direita. Então, as pessoas deveriam se unir para trazer a melhoria do país, e não essa polarização, essa divisão do país. Então, enquanto não mudar essa mentalidade, esse posicionamento e não ter essa união da população do nosso país, então infelizmente eu não vejo uma melhoria num futuro aí breve aí do nosso país não. E é triste isso, porque nosso país tinha tudo para ser aí uma grande potência aí no mundo. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo. Eu espero que tenha feito sentido, que você tenha gostado. Gostaria que você comentasse, deixasse sua opinião, se você concorda comigo, se você tem uma opinião contrária. Desde que haja respeito, é sempre importante a gente ter uma visão aí de diferentes opiniões, isso é muito importante. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo. Desejo a vocês um ótimo domingo, uma ótima diversão, um ótimo descanso. Aproveitem bem o domingo com tranquilidade, com moderação. Então, eu vou ficando nessa. Espero vocês até um próximo vídeo e até mais.